5º episódio do Filosófico Hospitalar Recife Tour, que hoje vai por um terceiro caminho. Pois é, Recife tem um terceiro caminho. Eu tô saindo do estacionamento aqui. Recife tem a Via Mangue, que eu fui. Ontem eu cumpri como prometido, passei pela beira-mar. E hoje, conforme não prometido, eu não prometi nada, hoje vou pela via do meio, que dá no mesmo, as três vias vão para o mesmo lugar, dá no meio. Inclusive essa, apesar de ter um pouco mais de trânsito, ela por quilometragem é menos, né? Que é Avenida Conselheiro Aguiar, que não passamos ainda por ela. Hoje me deu vontade de falar de um tema que tanto pode cair no campo da filosofia como cair no campo da psicologia. É bem amplo, que são os arquétipos. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, tá no card, que está sendo mostrado. Porque eu tenho... Hoje eu tive uns insights relativos aos arquétipos, né? Nesse semestre eu estou estudando filosofia da linguagem. E ontem falou-se sobre a Cabala, né? Bem, como a aula é virtual, na verdade a aula já estava gravada. Falou-se, não foi ao vivo, estava gravada, né? Enfim, bem, falou-se sobre a palavra e a importância da palavra. E aí, mais além da aula, da mera aula de filosofia da linguagem e tudo mais, eu quis remeter ao conceito mais profundo neurolinguístico. E aí fui fazer uma pesquisa. Gosto muito dessa área. Já li muitos livros relacionados a isso. E, enfim, resolvi fazer uma consulta e tal. Vi muita coisa interessante, porque assim, o fato é o seguinte: imagine o tempo antes da Revolução Agrícola, né, que ocorreu em torno de 12 mil anos, aproximadamente. É nisso que a música de Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, a música fala, né, basicamente da história. E esse 10 mil anos seria para arredondar, vamos dizer assim, mas é a Revolução Agrícola. E ela ocorreu em torno, hoje sabe-se, hoje é o que é mais aceito, em torno de 12 mil anos. Inclusive isso está presente no livro Sapiens, que é um best-seller do historiador Yuval Noah Harari. E... enfim. E aí eu juntei esse arquétipo com o arquétipo bíblico, né, que fala do fruto da árvore proibida. E juntei também com a questão da estética, que também é outra cadeira que eu estou pagando, outra matéria que eu estou pagando na faculdade, que é estética. E aí se estuda estética em Aristóteles, se estuda estética nos gregos, né, período grego, tal, não sei o que, mas falta um pouco do conhecimento mais profundo de estética, porque fica o vazio do Oriente, que também aprecia o lado estético. Enfim, tudo que remete à estética, na verdade, nós atribuímos um valor ideal. E aí Nietzsche tratou desse valor ideal. Nietzsche tratou disso, né? Na genealogia da moral, nos valores, naquilo que é considerado valor ou não.
né? E na verdade é o seguinte: não podemos esquecer, como bem lembra o autor de Sapiens, que somos Homo sapiens. Paulo fala no Homo pneumáticos, mas o próprio Paulo, apóstolo, na carta aos Coríntios, ele mesmo diz para não se pegar a palavra pela palavra, e sim o espírito da palavra. Ou seja, pouco importa as ondas sonoras emitidas para a palavra. Um exemplo é, se eu digo sim com medo de dizer não, na verdade eu quero dizer não. Então a minha verdade é não, por mais que eu diga sim. Ao contrário, se eu digo sim com confiança, eu estou realmente dizendo sim. E o inverso se aplica do mesmo jeito, né? Se eu digo não por medo de dizer sim, eu não estou dizendo não, eu estou dizendo sim usando apenas o recurso linguístico de dizer que não. Mas na verdade o que eu quero dizer é sim, mas eu tenho medo de dizer sim. O medo me impede de dizer sim. E aí eu digo não. Mas na verdade o que eu quero dizer é sim. Ou seja, a verdade é sempre sim ou não no espírito da palavra, naquilo que está dentro, no conteúdo, não na forma, né? E isso se aplica a tudo, a beleza. Voltando à questão dos sapiens, temos que lembrar que além, e é isso que Nietzsche mais denuncia, e Kierkegaard também, que é a nossa sanha por querer ser a solução de tudo e ter a resposta para tudo e ser Deus. Isso vem do lado sapiens, mamífero, que, como foi dito em Gênesis, de todo fruto podereis comer. Por que se usa fruto? Porque se você for pegar o período, a época, ainda era assim, né? Os primeiros Homo sapiens, né, antes da Revolução Agrícola, eles viviam em grupos de no máximo 50 pessoas. No máximo 50 pessoas. E essas pessoas comiam de tudo que era fruto. E o que era belo era ou relacionado a sexo, reprodução, ou relacionado à alimentação, que era belo ou feio. A beleza ou feiura estava sempre relacionada a comer, como é como os animais. À medida que o homem foi achando que evoluiu, na verdade ele começou a atribuir beleza às coisas que não são comestíveis. Mas ele ainda possui o espírito de posse, quase como que um subproduto do comestível. Ou seja, na verdade, se você acha um computador belo, você quer devorar, você quer comer. Só que você não... É por isso que existe gente que quer comer sabão, por exemplo. Essas coisas mais extremas assim, elas decorrem disso. Essa falha psicológica de atribuir ao belo, o comestível. No caso da palavra, né, como eu ia falando, como eu estava falando antes, o mundo judaico-cristão, que pegou o mito de criação da história, né, do Gênesis, utiliza a palavra como elemento, porque se você for pegar bem assim, isso remonta a períodos onde ou não havia escrita. Antes, por exemplo, dos caçadores-coletores, não havia escrita. Na época dos caçadores-coletores, dos seres humanos, antes da Revolução Agrícola, eles eram nômades, né? Ficavam um tempo num lugar, os grupos pequenos, depois iam se mudando. Então não havia escrita. Então
Então, se a palavra, as primeiras palavras, o primeiro falar, os primeiros saberes humanos, entende? Os primeiros saberes, eles partiram da palavra dita, palavra falada. E não havia nenhum documento que garantisse nada além da própria palavra, ou seja, havia muito mais valor, primeiro porque as comunidades eram pequenas, segundo porque a tecnologia era muito limitada, era quase muito próximo a dos neandertais, dos primatas mais, vamos dizer assim, menos civilizados, né? Como costumamos dizer. Mas até esses têm suas tecnologias, é porque a gente atribui tecnologia a coisa eletrônica. Não necessariamente tecnologia remete a coisa eletrônica, né? É um termo grego, inclusive, muito antigo. Não estamos na era da tecnologia. Tecnologia sempre houve. Nós estamos na era onde a tecnologia é um dos ídolos atuais. Houve eras onde isso não era ídolo, a tecnologia não era ídolo. Por isso que fala-se hoje era da tecnologia. Voltando à palavra, ele só tinha uma palavra, né? Eles só possuíam a palavra. Quem tinha a palavra era confiável, quem não tinha a palavra não era confiável. Não havia documento, registro, não havia estado. Então, o que acontece? Só que a história da humanidade, ela não se resume ao que se interpretou posteriormente no mundo ocidental. No mundo oriental, por exemplo, eles perceberam que além da palavra, que a palavra tinha valor, ou seja, mentir para um oriental é muito grave, porque a palavra tem valor e ela permanece tendo, até mais do que para nós. Tanto que a filosofia oriental é muito mais carregada de significados do que de palavras, enquanto nós aqui no Ocidente nos utilizamos muito de longos textos, longas palavras para explicar uma coisa. A gente explica demais, a gente tem essa coisa de explicar demais. Até Raul Seixas falou, todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar, né? Raul Seixas. Pois é. Mas por outro lado ele diz, ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Porque a gente nunca vai contar a nossa própria história. Mas nós fazemos isso, sabia? Quando a gente repete muito as nossas histórias do passado, em vez de contar novas histórias. Porque enquanto contamos novas histórias, elas vão acontecendo simultaneamente, que vamos vivendo. Se a gente planeja demais contar a nossa história, o que acontece? A gente gasta o tempo que poderia estar vivendo planejando nossa história que a gente não tem certeza que viveu. Porque a gente não tem certeza absoluta de cada detalhe do passado. Nosso cérebro ele só cria simulações das sínteses mais importantes do passado. Só isso. Então o que é importante lembrar? As coisas mais significativas para você. Isso é que é importante lembrar. Todo o resto, ele é transitório. Ele não precisa ser lembrado, você não precisa estar lembrando toda hora das coisas. Entende? Ela está bem, apesar da alta ter sido adiada, mas ela está bem alta. Provavelmente amanhã teremos mais um capítulo ainda de UTI, para depois sair para o capítulo enfermaria. Como hoje é sexta-feira e ela teve a chamada curva de melhora, assim a médica falou, né? Ela está em curva de melhora, ou seja, curva evolutiva. Isso significa o quê? Uma curva para cima, não é verdade? Então é bom.
Então, graças a isso, vocês terão um presente, um city tour e um pouquinho mais distante, assim, quer dizer, o caminho que eu vou pegar, um pouquinho, mas de qualquer forma é o caminho de casa e passa por um ponto turístico do Recife. Quem morou no centro da cidade, como eu, por anos e anos e anos, tem uma facilidade de entender a cidade toda, porque Recife é uma cidade que foi planejada muito confusa. Ela começou lá no Recife Antigo. Ela começou como civilização, e aí eu vou contar um pouquinho da história aqui, que é interessante, porque o Brasil colônia, como colônia portuguesa, não era uma colônia de civilização. Não se buscava muito, não se tinha muito a ideia de construir uma civilização no lugar. A ideia dos europeus era mais obter pedras preciosas nas Américas, que foram descobertas e tal, pedras preciosas, destruir as civilizações que ali haviam, né, que fossem civilizadas, vamos dizer assim, e obter as pedras preciosas. No caso do Brasil, havia muito pouco em relação a isso, se sabia muito pouco. Que, primeiro, não havia o que eles consideravam civilização. Não, nós sabemos que o conceito de civilização é bem relativo, né? Mas vamos tratar a civilização do modo tradicional mesmo, para ficar mais fácil de entender. E aí o que acontece? O Recife Antigo, ele foi uma das primeiras. Primeiro, lá está a primeira sinagoga das Américas. Porque quem dominava eram os holandeses, judeus, a maioria judeu. E os holandeses criaram o Recife a partir dali, onde hoje é chamado Recife Antigo. Ali começou, aqui já estamos perto do centro aqui, essa é a Rua do Príncipe. Então o centro da cidade, aliás, o Recife Antigo, era uma civilizaçãozinha pequena, mas tinha ordem, tinha comércio, tinha mercado, tinha praça pública, ou seja, era uma tentativa de construir uma civilização dentro do Brasil. Uma das primeiras, se eu não me engano, ou a primeira, se eu não me engano, eu estou na dúvida se foi a primeira ou a primeira, porque o restante, os portugueses estavam cagando. Eles queriam só explorar o povo brasileiro e alimentar a colônia lá. Mas como não tinha muito ouro, pedras preciosas e tal, só depois, muitos anos depois, né, que os bandeirantes e tal foram penetrando na terra do Brasil, e através dessas penetrações no interior é que foram encontrando minas. Por isso que existe Minas Gerais e tal, enfim. Mas na costa brasileira não se encontrava nada. Tinha o pau-brasil, acabaram com ele todo praticamente, né? Mas enfim, o Recife Antigo foi preservado e ele foi o primeiro movimento civilizatório, vamos dizer assim, no Brasil, e foi promovido por holandeses, não pelos portugueses. Depois que os portugueses tomaram de volta a colônia para si, esses mesmos holandeses, eles saíram daqui e são os mesmos que fundaram a ilha de Manhattan, em Nova York. Porque judeus se espalham pelo mundo, né? Eu também não vou entrar em detalhes da história holandesa para poder fazer esse link aqui, porque estamos chegando já aqui em um ponto turístico muito importante, que é o Teatro Santa Isabel, esse teatro rosa.
É o Teatro Santa Isabel. Claro que está fechado, né? Passaremos aqui por ele. Eu tenho que ficar aqui à esquerda, aqui a imagem do Recife Antigo. Já dá para ver o lado de lá todo, onde estão esses prédios. É uma ilha. Uma simples ilha que no início era amuralhada, cercada por mangues, e não havia nada ao redor. Nenhum tipo de civilização, nada. Havia só isso. Quer dizer, não havia nem esses prédios, né? Essa ilha é o Recife Antigo. É onde iniciou o Recife. Vamos passar por pontos, claro, mas onde tem prédios históricos e tal. Mas se quiserem saber mais detalhes de dentro do Recife Antigo mesmo, tá naquele card que eu coloquei, né? E esse é o Cais José Estelita, onde teve o famoso protesto Ocupa Estelita. Não sei se já saiu até a nível nacional, né? Foi, se eu não me engano, em 2014. Aqui é um ponto polêmico. Eu não vou discutir a polêmica relacionada a isso, mas esse cais, ele é bonito. A ideia é construir um monte de edifícios aqui, e o protesto é porque aqui poderia ser um ponto turístico belíssimo e que poderia movimentar a economia e não deixar essa área assim, porque de noite aqui é esquisitíssimo, aqui não passa ninguém de noite. Ou seja, revitalizaria o lugar. O projeto não prevê isso. O projeto prevê negócios, né? Edifícios de negócios e tal. Enfim, não quero entrar no mérito dessa polêmica, porque eu acho que não cabe nesse vídeo, né? Não cabe nesse debate aqui. E a partir de onde vocês verão em breve, estaremos de volta praticamente no mesmo lugar de ontem. E agora a imagem é a mesma, aonde eu citei a Infinita Highway no capítulo anterior, ou foi no capítulo 3, se não me engano, ou foi no 2, eu não sei, foi em algum desses capítulos aí, passando no mesmo lugar. Então aqui não temos novidades. Essa série é apenas sobre um cidadão comum, de uma cidade comum, de uma metrópole comum, numa pandemia, que está enfrentando um problema comum na pandemia atual, que matou mais de 100 mil pessoas, e que gosta de filosofar e ficar falando de filosofia enquanto vai e enquanto volta. Eu sei que o mais puro gosto do mel é apenas efeito no fel, e que a guerra é produto da paz. O que eu tomo a prato pleno, bem pode ser o seu veneno. Mas como vai você saber sem tentar